Olá, boa tarde pessoal, bem-vindos a mais essa live do movimento Viva em Paz. Na live de hoje vou falar sobre os níveis de consciência do ser humano, como é que a nossa consciência se desenvolve desde quando a gente é um bebezinho até os níveis mais altos de consciência, né? Então seja muito bem-vindo, escreve o seu nome, da onde que você está me assistindo, coloca aqui nos comentários. Eu tenho certeza que essa live vai ser muito especial e vai trazer muita clareza. Vai trazer muita paz, porque quando você entende o processo de evolução da consciência, isso facilita você entender o outro. E entender o outro facilita você ter uma vida em paz, você aprender a se relacionar em paz. Então, nesse movimento, no movimento Viva em Paz que eu estou criando aqui nessas lives, eu vou compartilhar com vocês diversas filosofias diferentes que trazem compreensão, que trazem evolução, diversas técnicas práticas também que ajudam a transformar o sofrimento, estresse, ansiedade, tudo de forma gratuita, tá bom? É só você vir aqui nas lives no Facebook Leandro Percário, Instituto TFT Brasil, sempre às 15h15, tá? A gente vai fazer essas lives até o dia 6 de novembro, que no dia 7 de novembro nós vamos ter um evento beneficente online, Viva em Paz. E 100% do lucro desse evento vai ser doado para o Instituto Bem Nunca Para, do Jerônimo Temel, onde nós vamos então arrecadar cestas básicas para ajudar aí centenas ou quem sabe se vocês ajudarem compartilhando, né, a milhares de pessoas que passam fome no nosso país a superarem essas dificuldades. Então estou muito feliz que você está aqui assistindo ao vivo, porque isso mostra que você está em sintonia comigo, ou quem estiver vendo o replay também, grande abraço, mostra que você está em sintonia com esse propósito maior da gente ajudar as pessoas. Então seja muito bem-vinda, Meire, Virgínia, Maria José, de Cabo Verde, bacana, gente. Então, para você que está chegando agora, nós vamos falar hoje sobre o processo de evolução da consciência humana, tá? E tem surpresa, tem presente para vocês aqui na live de hoje, além do conteúdo da aula, tá? Bom, existem diversas linhas diferentes que falam sobre a evolução humana. Mas se você resumir a essência de cada uma delas, basicamente elas falam ou de forma mais detalhada ou de mais ampla, de forma dessas 4 etapas, né? O ser humano ele nasce e quando a gente nasce nós estamos no nível de consciência egoísta, do eu. Ou seja, quando a gente é um bebezinho, a nossa consciência ela é um instinto puro de sobrevivência, né? Quando a gente é bebê, o que a gente faz? A gente dorme, né? Faz xixi, cocô, solta pum, arrota, vomita, dá risada, chora, né? É basicamente instinto, é sensações, frio, calor, mas nós não temos ainda uma consciência do mundo, uma consciência do outro, tá? Não temos ainda a individualidade bem formada e se relacionando com os outros. Nós temos apenas um instinto básico de sobrevivência. Então, esse primeiro estágio do eu, esse seria o primeiro estágio do primeiro estágio, tá? Então, colocando de forma resumida os 4 grandes níveis, a gente começa egoísta, só toda a nossa atenção, toda a nossa preocupação, toda a nossa consciência está voltada para a nossa sobrevivência individual, eu. Depois chega algum momento na nossa vida onde a gente começa a aprofundar a conexão com as outras pessoas, principalmente da família, né? E dos grupos próximos que a gente faz parte. Então aí a gente expande do eu para o nós. Essa segunda etapa ela é muito importante, mas ela ainda é uma etapa intermediária apenas. Porque no nós a gente se preocupa com as pessoas que fazem parte dos nossos grupos. Então, no nós a gente se preocupa com os membros da nossa família, com as pessoas que fazem parte dos nossos grupos de amigos, as pessoas que fazem parte talvez dos nossos da religião que você frequenta, do time de futebol que você torce. Então nós temos grupos e quem faz parte desse grupo, a nossa consciência quando está nesse segundo estágio, a gente tem grande consideração, o nosso se importar, o nosso amor se estende para essas pessoas. Porém, no nós a gente ainda tende a excluir os outros grupos, né? Quem está nesse segundo nível, ele fala assim, ó, a minha religião é certa, a do outro tá errada. O meu time de futebol é o melhor, o do outro, né? Se a gente for por ali, as pessoas até batem por causa disso, brigam e se matam por causa disso, né? Meu país é o melhor, os outros são errados, né? Por aí vai. Então, nessa segunda consciência do nós,
ela já é melhor do que a egoísta, que só pensa em si mesmo, mas ainda é um nível de consciência intermediário que gera muitos conflitos na humanidade, né? Eu sei que a religião é maravilhosa, tem muita coisa boa, mas olha quanta guerra já foi produzida no mundo por conta da religião. Na verdade, não da essência da religião espiritual, mas dos homens que estão no nível intermediário que conduzem essas guerras, né? Quando você pega uma religião onde tem uma pessoa já no terceiro nível, ela nunca vai promover guerra. Ela sempre vai promover paz e amor genuínos. Que aí vai para o terceiro nível. O terceiro nível, então, é o todos nós. É quando o seu amor, ele vai além dos grupos que você faz parte e o seu amor se estende para todas as pessoas do mundo todo. Então o amor primeiro vem no eu, depois vai para o nós e depois vai para o todos nós. Então você pega alguém numa religião que está no nível do todos nós, ele respeita as outras religiões também igualmente. Ele é uma pessoa que, por exemplo, sei lá, um político, ele cuida do nós, do país que ele faz parte, mas ele também se preocupa com a ecologia global do mundo, não é? E aí um quarto nível seria o tudo que existe, né? Não só a nossa espécie humana, mas os animais, as plantas e a sintonia com todo o universo. Então eu resumi 4 níveis, né? Eu para o nós, do nós para o todos nós e do todos nós para o tudo que existe. E aí quando a gente estuda então essas diversas linhas diferentes, como que isso se aplica na nossa vida? E tem linhas, eu coloquei agora bem resumido os 4 níveis principais, mas dentro dessas várias linhas que estudam, cada nível tem vários subníveis. E é disso que eu vou te mostrar agora, como é que isso atua na sua vida. Você vai escrevendo para mim como é que você se identifica com isso também, tá? Boa tarde, Sula, obrigado pelo carinho. Estamos de volta aqui, bem-vinda Luci, Raquel, Maria das Neves, muito bom, gente. Então vamos lá. Bom, se vocês estiverem gostando, vai dando coraçãozinho aí, tá? Preciso saber dessa nossa troca aqui. Lembrando que tem uma surpresa, um presente para vocês aqui na live de hoje, que já vou falar qual é. Então vamos voltar para o eu. Na live de hoje eu vou falar do eu, tá? E um pouquinho do nós. E aí eu vou aprofundar isso nas próximas lives. Então, vamos comparar quando você nasceu. Todo mundo que está aqui está vivo, então nasceu. Eu já falei, né? Quando a gente nasceu, a gente era um bebê, instinto básico de sobrevivência. Esse instinto básico de sobrevivência, que se a gente... Uma filosofia que eu gosto muito, que chama espiral dinâmica, tá? Do Don Beck. Ken Wilber também fala muito da espiral dinâmica. Quando a gente olha esse primeiro instinto básico de sobrevivência, que nessa espiral de evolução seria o nível mais básico, na cor bege, dentro da espiral dinâmica tem várias cores, né? Cada nível tem uma cor. Se você olhar a história da humanidade, era quando a gente estava no tempo das cavernas. Tempo das cavernas, o homem das cavernas, ali o homem mais homo sapiens, mais ancestral que possa ter existido, era só instinto de sobrevivência, luta ou fuga, comer para sobreviver a cada dia, tá? Nos dias de hoje, existem adultos que ainda estão nesse nível do bege, que são os mendigos. Um mendigo, ele está vivendo cada dia para arrumar a comida daquele dia, tá? Assim, a vida de um mendigo ou ele come ou ele morre, não tem outras coisas, né? Sim, tem situações, pode ser que a pessoa tenha evoluído, de repente ela perdeu tudo, se tornou um mendigo, sim, aí eu já vou entrar. Quando a gente passa para o próximo nível, a gente não deixa de ter o nível anterior. A gente transcende incluindo. Então não é excluindo e rejeitando, não. É somando, é como se você construísse um prédio, tá? E o segundo prédio, ele continua tendo o primeiro andar. O segundo andar, ele é sobre o primeiro andar. Então esse instinto básico de sobrevivência, que é basicamente impulso sexual e alimentação, o instinto de fome, né? A gente continua tendo isso até hoje na fase adulta, mesmo estamos em níveis mais elevados. Por exemplo, se você ficar 2 ou 3 dias sem comer, daqui 3 dias a sua preocupação primária vai ser comer. Você não vai pensar, eu vou meditar, ou eu vou, sei lá, eu vou fazer uma live. Não, eu vou comer. Então, a gente vai estruturando cada nível para depois ir para o próximo. Quando a gente está falando de amor, o amor pelo eu, o amor por nós, por todos nós e por tudo, para tudo, né? Ele não exclui o amor, o eu. Quando eu vou para o nós, eu não deixo de me amar. Quando eu vou para todos nós, eu não deixo de me amar. Lembra que Jesus falava, amai ao próximo como a ti mesmo? Lembra disso? Amai ao próximo
As pessoas dão muito foco nessa parte e esquecem do como a ti mesmo. Então o que acontece? Se você vai para o segundo nível, que é o nós, sem ter o ego bem estruturado, o amor próprio, esse prédio fica com uma fundação fraca, ele vai cair. Tá entendendo? Então, da mesma forma se a gente não tem uma boa alimentação, se a gente não tem essa estrutura física bem sólida, que nesse plano material, a consciência tem dificuldade de evoluir para os níveis mais altos. Se você pegar, por exemplo, uma árvore, olha que bonita essa analogia da árvore. Quanto mais profundas são as raízes das árvores, mais para dentro da terra ela consegue ir, mais alto ela consegue crescer para o céu. Da mesma forma, a nossa consciência. Quanto mais a gente consegue ir para fundo dentro de nós mesmos, quanto mais a gente consegue limpar o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, mais a nossa consciência consegue evoluir para o alto. Tá fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Escreve sim ou não aí, se tiver dúvida, me pergunta, né? Então, vamos lá. Aí, tudo bem, a gente era bebê, a gente só queria comer, beber, e esse por aí vai. Quando a gente foi se tornando criança, em algum ponto, a gente começa a ter a consciência do grupo, da família que a gente faz parte. Yolanda falou sim. Célia falou sim. Irene colocou, boa tarde, Leandro. Que falta você fez? Estava com saudade de te ouvir. Bacana, Irene. Fátima, maravilha. Então vamos continuar, gente. E aí, então, quando a gente se tornou criança, ainda está no nível do eu. Só que a diferença desse eu, ele saiu do nível bege, que é só o instinto mais básico de sobrevivência, e ele foi para o segundo nível, dentro do segundo subnível, né, dentro dessa parte do eu, que é chamado ali de púrpura. No púrpura, predomina uma visão de mundo mágica. Então, como é que é o mundo da criança, né? Quem lembra daquele desenho, O Mundo de Bob? O mundo da criança tudo é mágico, tudo é fantasioso, tem o Papai Noel, tem né, quem mais? Tem a mula sem cabeça, tem aquela fantasia da vida. E a criança também ela é muito literal. Ela absorve tudo que a gente fala. Ela não entende aquelas entrelinhas, a malícia, ela não entende, né, o subentendido. O que é falado é o que é falado. E quando a gente compara esse mundo mágico das crianças com a história da humanidade, depois do Homem da Caverna ele evoluiu e começou a se formar em tribos. Então ele tem grupo, tá? Só que ainda é um grupo para a sobrevivência do indivíduo. Os indivíduos se juntam em grupo porque eles percebem que em grupo eles são mais fortes. E aí, como é que é a tribo então? Quando você pega aquelas tribos mais antigas, ou se você for para uma tribo mais excluída da sociedade hoje em dia, lá no centro da Amazônia, ou algumas tribos aborígenes na África, eles têm um pensamento mágico também, uma espiritualidade mágica, não é? Por exemplo, quando tá chovendo e cai o trovão, Deus tá bravo, meu Deus tá bravo, faz a dança da chuva para parar de chover. Então, tem toda aquela mitologia, né, antiga, todo aquele misticismo. Tudo isso é uma forma mágica de ver o mundo, que seria o segundo nível de consciência, esse nível de consciência tribal ou púrpura. Então, é interessante ver que quando a gente era criança, a gente viveu isso, não é? A gente viu o mundo dessa forma. E a gente ainda tem esse nível dentro da gente, ele não foi embora. Por exemplo, hoje, sou adulto, né? 42 anos, com essa carinha de 30, mas tenho 42. Mas eu gosto, por exemplo, de filmes de herói, né? Heróis da Marvel. O que é isso, super-herói? É mágico, não é? É aquela fantasia de vários poderes. Na verdade, ali já entra no próximo nível, que eu vou entrar agora, que é o vermelho, onde entra um pouco a questão do poder, né? Mas ainda tem essa coisa fantasiosa. O que é muito importante de entender? Por que eu estou falando disso e o que isso tem a ver com o movimento da paz? Quando você vai identificando esses níveis na sua vida, vendo que você já passou por esses estágios, você consegue entender que cada um está no processo evolutivo. Né? Aquilo que Jesus falava quando ele estava na cruz, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Ele não falou, Pai, manda os caras para o inferno porque são pecadores. Não, ele falou, perdoa porque não sabe o que faz. Isso que é inconsciência. Inconsciência é nível de consciência atrasado. Tá? Vai fazendo as pontes aí e vai fazendo sentido e vamos trazer isso para os níveis de consciência superiores, sempre aceitando e respeitando e incluindo e transcendendo. Tá? Então vamos lá, voltamos aqui para esse segundo nível. Dentro das tribos, começaram a despontar quem? Os guerreiros, os sacerdotes.
não é? Quando você olha então, espera só um pouquinho, gente, deixa eu ajeitar aqui minha coluna. Vem cá, princesa, vem cá. Tô aqui com a minha cachorrinha, deixa eu apresentar ela pra vocês. Vem cá, princesa. Ó, essa aqui é minha cachorrinha princesa. Ela que tá fazendo esse barulhinho aqui atrás. Muito bom. Vamos lá, gente. Então deixa eu voltar pro foco, que eu dei uma desconcentrada e voltamos aqui. Certo. O que acontece então? Depois desse segundo nível púrpura, a gente foi para um terceiro nível, que era o vermelho. Ainda tudo na primeira camada do eu. O vermelho, ele é o guerreiro da tribo. Ele é aquele que é o conquistador. É quando a gente foi para nossa adolescência, né? Aqui nessa vida. Na adolescência, o adolescente ele tem um espírito um pouco mais rebelde, alguns mais, outros menos, né? Porque ele quer se autoafirmar no mundo, ele quer se empoderar, ele quer tornar senhor de si mesmo. Então ele tem um impulso de dominação e de conquista. Alguns isso é mais forte, outros são menos, mas todos têm esse impulso. E quando a gente olha, então, na história da humanidade, depois daquela época tribal, vieram então aquela época feudal. Né? O período feudal, o que tinha? Tinha os senhores dos feudos, senhor feudal, e que tinha um monte de escravo. Então ele dominava aquela população. O senhor feudal estava no nível vermelho e os escravos naquela época estavam no nível púrpura ou bege. Tá? Então é nessa época que surge muita guerra também entre os reinos, né? Então uma sociedade de reino tem o rei e a rainha, que eles mandam em tudo, ponto e acabou, entendeu? É um sistema político vermelho, um sistema político baseado em dominação. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E na nossa adolescência a gente tem essa guerra, entre aspas, por busca de autoafirmação. Certo? Tá fazendo sentido, gente? Deixa eu ver aqui que vocês estão escrevendo aqui. A Raquel falou que gracinha. A Maria, que lindinha. Gil Dizete, amo seus conteúdos, são muito edificantes para aqueles que querem crescer como pessoa do universo, criador. Gratidão por você existir. Obrigado, Gil. Beijo para você, linda. Olha lá, gente. Então, aí até o nível vermelho vai fazendo sentido, vai juntando as pontas. Até o nível vermelho, o ser humano, ele está em puro instinto animal. Puro instinto animal. Seria a fase pré-racional. Né? Como é que a selva até hoje? É lei de sobrevivência, é lei do mais forte. Não é? Então, nós temos isso dentro da gente, só que a gente vai evoluindo, vai transcendendo e precisa aprender a dominar esse animal que está dentro da gente, dentro de cada ser humano. O ser humano faz parte do reino animal. Embora nós temos uma essência espiritual divina, e isso todo mundo é divino, quando a gente nasce, a gente volta lá desse primeiro nível de consciência mais bege, mais básico, e vai passando de cada nível para cima. E a gente está evoluindo para retornar a essa unidade. Estou falando aqui dos estágios intermediários, certo? Muito bom. E aí, o que aconteceu então? Não estava dando certo, né? Essa loucura que é a guerra, essa loucura que é essa coisa de você querer dominar os outros a qualquer custo. E aí, por exemplo, o adolescente quer fazer só o que quer, não respeita o outro, não respeita a sociedade, xinga e por aí vai, bate, por aí vai. Se o ser humano mantivesse esse comportamento, a gente se manteria na selva. E aí vem um novo nível de consciência, tá? Que é quando começa a surgir então o segundo nível do nós. Percebe que na tribo existe um nós, mas é cada um por si. É uma coisa muito tribal, na verdade, né? Não existe um se importar com o outro pela sobrevivência, não existe um se importar pelo outro de verdade como amor. Quando chega o nível do nós, aí então surge uma consciência de um amor pelos grupos e entra então a fase racional do ser humano. Na Idade Média, entra a fase racional, que é a fase onde você começa a entender o que é certo e errado, bom e mal, tá? E começam a existir as leis, as regras. Então, as regras, elas existem algo muito bom, que é
colocar ordem, colocar harmonia na sociedade, parar aquela selvageria, parar aquela guerra, parar aquela matança, parar aquela luta pelo poder desenfreado. Vamos colocar regra. Isso pode, isso não pode. E aí então as coisas ficam mais fluídas, começa a ter uma harmonia, né? O lado ruim desse nível é que ele julga muito. Então as pessoas ou são santas ou são pecadoras. Ou elas são boas ou elas são más. Né? É muito preto no branco. E aí começa a vir o julgamento. E é nessa fase, embora ela seja mais evoluída, quando o sofrimento emocional aumenta. Tá? Por que que o sofrimento emocional aumenta se esse é um nível mais evoluído que os outros? Porque antes não existe culpa. Antes, até o vermelho, o outro vai lá, mata, faz bobagem, faz besteira e não tá nem aí. Né? Se você olha na selva hoje em dia, um animal vai lá e come o outro, ele não é um animal mau, é simplesmente a natureza dele. E o ser humano até o nível vermelho é assim também, tá na natureza animal. Só que aí, quando a gente passa para o segundo nível do nós, que chega esse nível de consciência azul em algumas linhas chamam de azul, outras chamam de âmbar, a gente começa então a entender que, calma, não é bem assim, tem que ter regra, tem que seguir, tem que ter uma harmonia de combinações entre a sociedade para a gente conviver bem. Só que ali então a gente começa a sentir, no negativo, o sentimento de culpa, por todas as coisas, entre aspas, ruins que a gente fez antes. A diferença aí é que a gente acha que fez as coisas ruins antes porque a gente foi um pecador, a gente foi mal, a gente foi errado. Só que na verdade é como Jesus falou, perdoa porque não sabe o que faz. Foi por inconsciência, porque a gente estava no nível de consciência mais atrasado. Tá? Então esse nível azul, ele já começa na infância. Tá? Os níveis eles vão meio que se permeando até que sempre tem um que é predominante. Não é que você é só um em cada fase, tá? Você tem um numa fase, mas você tem os outros também, só que você tem onde é o centro de gravidade, que é o principal. Quando você chegou no azul como principal, é uma fase onde você vai tender a ser mais religioso, a você ser mais honesto, né? Ou você aprender a virtudes da disciplina também, né? Então, essa é uma fase onde começa a surgir a democracia. Não, democracia ainda está mais para cima, né? Mas depois, ali na Idade Média, tá? As grandes religiões chegam nessa fase. As grandes religiões na Idade Média, elas vêm para trazer essas doutrinas, esses dogmas, para colocar ordem naquela selva, né? E aí vai. Bom, fez sentido, gente? A gente completa aqui uma primeira etapa, tá? Na live de amanhã, eu vou falar como é que é o aprofundamento dessa segunda etapa do nós e como é que são os detalhes, os subníveis da etapa do todos nós. Como é que a gente... Porque uma das coisas mais importantes para a gente ser feliz é a gente evoluir a nossa consciência. O desejo de evolução, ele tem que ser o nosso norte, tá? A cada dia. A gente querer ser uma pessoa melhor amanhã do que a gente foi hoje. Ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, eu fiz essa primeira introdução dos primeiros subníveis. Amanhã eu vou aprofundar no nível do nós e como é que vai para o todos nós. Tá? O que isso tem a ver com viver em paz? Tudo a ver. Tudo a ver. Quando você identifica em você os estágios que você já passou, quando você identifica você as besteiras que você já fez na sua vida, besteira entre aspas, né? Porque era o certo para aquele nível daquela época, isso te torna mais tolerante com o outro ser humano. Te torna mais compreensível com você mesmo e com o outro. Traz harmonia nos seus relacionamentos. E aí então a sua vida vai ficando em paz. Legal? Tem o presente de hoje. O presente de hoje está um link aqui em cima, que é um complemento dessa filosofia dos níveis de consciências, tá? Por que é um complemento? Porque é uma abordagem complementar. Aqui eu estou falando sobre o nível de consciência. Nessa aula aqui em cima, eu vou falar sobre 4 dimensões da consciência, tá? Tem o interior, o exterior, o individual e o coletivo. E como que isso se interrelaciona aqui com os níveis de consciência. Então é uma outra aula à parte. É uma aula de um curso pago meu que eu estou liberando gratuitamente para vocês, tá? Você não tem que pagar nada, é só clicar aqui em cima. Se você está gostando desse conteúdo, então vai ser uma aula muito boa, tá? Ela tem, acho que cerca de 20 minutos, se eu não me engano.
mas é um complemento muito importante para você entender que o seu nível de consciência é uma vertente, mas que esse nível de consciência vem em 4 dimensões. Então clica aqui em cima, cadastra lá o seu e-mail, o seu WhatsApp e você tem acesso gratuito a essa parte seria uma aula paga, mas que eu estou liberando de graça para vocês. Tá bom? Gostaram do presente, gente? Ó, a Yolanda colocou perfeito, a evolução do ser humano, melhorando dentro dele mesmo, a paz está aí. Com certeza, esse é um ponto-chave, tá? Ao longo das lives eu vou trazer técnicas também, não só filosofia. Tem dia que eu trago filosofia, tem dia que eu trago técnica, tem dia que eu misturo as duas coisas. Porque para você passar para o próximo nível, primeira coisa é querer, é ter muito desejo de evoluir. Mas a segunda coisa, não basta o desejo, você tem que fazer o trabalho de reforma interior. Limpar suas mágoas, limpar suas raivas, suas culpas, suas dores, suas crenças limitantes. Fazer esse trabalho dentro de você que vai permitir você dar o salto para o próximo nível. Meditações que ajuda a gente a desapegar da forma de ver atual o mundo e a gente partir para o próximo nível, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigado, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui no Movimento Viva e Paz. E se você está gostando, eu tenho um pedido muito especial para você. Vamos tornar isso aqui realmente um movimento, tá? Uma causa. Gente, eu estou dando o meu melhor, são 20 anos que eu estudo autoconhecimento, eu vou compartilhar o que de melhor eu estudei nesses 20 anos de graça para vocês. O que eu peço em troca? Eu peço que você clique no botão compartilhar aqui, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Posso contar que vocês vão fazer isso? Vamos ajudar o movimento a crescer? Clica aqui em compartilhar agora, tá bom? Então é isso, clica em compartilhar. Aqui em cima está o link para você complementar a aula com as 4 dimensões. E amanhã às 15h15 eu vou aprofundar o segundo nível do nós e como é que a gente faz aí a ponte para todos nós. Tá bom, gente? Grande beijo e eu te vejo amanhã às 15h15. Tchau!